Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tava vendo aqui na rede social uma mulher que ela deu uma fatia de pizza e um copo de refrigerante para um porteiro, né? E eu fui ver os comentários, porque eu tenho esse costume de ficar vendo os comentários. E quando eu abri os comentários, muita gente dizendo, ai, precisa registrar e precisa filmar. Observação, essas mesmas pessoas que estão falando isso, às vezes não ajudam ninguém. E aí eu fico pensando, tanta gente compartilha coisa ruim na rede social, aí alguém faz uma ação de caridade e alguém fala que não precisa registrar. Assim, gente, a intenção do coração, só ela e Deus sabe do porquê ela registrou. E a Bíblia diz, aquele que dá com a mão direita, que a esquerda não saiba. Só que eu entendo que é importante você fazer o bem, de vez em quando registrar, não para se exibir, não com esse propósito, porque Deus sabe a intenção do coração de cada um, mas de propagar o bem. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas quanto mais você compartilha notícia ruim, parece que mais notícias ruins aparecem. Mais as pessoas vão se intoxicando com coisas ruins. E outra coisa, já tem muitas notícias ruins ultimamente, sabe? Você abre a rede social, você assiste o jornal e você só vê coisa ruim. É difícil você ver coisas boas. E não é que as coisas boas não acontecem, é que coisa boa não dá ibope. Coisa boa não repercute tanto. Então, se tem uma coisa que eu noto, é que infelizmente, né, a gente tem um costume, quase um vício, algumas pessoas, né, de ver notícias ruins, porque é só o que aparece na mídia. Não é que as coisas boas não existam, é que as pessoas não dão importância para as coisas boas. E aí eu tava refletindo, a gente tem que ser pessoas propagadoras de coisas boas. Sabe, faça a diferença, seja uma pessoa diferente, propague coisas boas, faça coisas boas pro próximo. Não que você vai fazer coisas boas pro próximo, você vai filmar tudo que você vai fazer pelo próximo, realmente não tem necessidade. Mas fale para as pessoas, diz, olha, hoje eu passei em tal lugar e eu fiz tal coisa e eu gostei, eu me senti bem. Inclusive, tem estudos que mostram que pessoas que ajudam o próximo libera prazer no cérebro, sabe? Um bem-estar você sente quando você ajuda o próximo. Então, que a gente possa fazer mais o bem, fazer atos de caridade, contando ou não contando para as pessoas, o importante é você estar fazendo a sua parte. Porque muitas pessoas que criticam, né, quando a gente começa a fazer algo bom para alguém, uma boa ação para alguém, são pessoas que não fazem nada pelo próximo. E que a gente não seja esse tipo de pessoa que quando vê alguém fazendo bem para outra pessoa, fica pensando, ali, ó, tá se amostrando. Ali, ó, tá fazendo bem, mas a intenção dessa pessoa não é fazer o bem, não. Tá fazendo o bem para se exibir e tudo mais. Porque hoje em dia o mundo, né, tá tão complicado, as pessoas estão tão frias de amor, que quando a gente vê alguém fazendo bem, fazendo uma boa ação, a gente já começa a achar que a pessoa tá mal intencionada. Que tá fazendo isso para se promover. E algumas pessoas podem ser até verdade, né, gente? Mas, independentemente do motivo, essa pessoa tá fazendo algo bom. Tem gente que se reúne para fazer coisa ruim. O caso do cachorro orelha mesmo é um exemplo. Tem pessoas ricas, que nem esses filhos de papai rico, se juntou para fazer maldade com o cachorro orelha. E eu fiz até uma reflexão no story que eu disse assim: essas pessoas são ricas, né? Por que não se juntam e vão comprar cesta básica para ajudar alguém? Isso, infelizmente, não fazem, mas se juntar para fazer maldade, o ser humano se junta e faz. E é verdade, gente. O ser humano naturalmente tende à maldade. O ser humano ele é, inclinado ao pecado, à destruição. Então, muitas das vezes, né, a gente vê pessoas aí que se juntam para fazer maldade, para perseguir alguém, enquanto poderiam fazer diferente, porque tudo nessa vida é sobre escolhas. Você tem a escolha de iluminar o dia de alguém, de fazer a vida de alguém mais fácil, ou de fazer a vida de alguém mais difícil, ou fazer alguém ter algum tipo de trauma, ou você pode ser responsável por a cura de alguém. Então você tem que pensar, que tipo de pessoa eu tenho sido na vida de outras pessoas? Eu tenho sido o tipo de pessoa que ajuda, que faz a vida dos outros se tornarem mais fácil, que cura, que dá um abraço, que oferece uma palavra amiga, ou eu sou a pessoa responsável por causar traumas, por trazer problemas, por fazer confusões, porque talvez você ache a sua vida muito parada. Tem pessoas que são assim, tá? Acham a vida delas tão parada que elas precisam estar em conflito com alguém. Elas precisam encontrar alguém pra, tipo, fazer alguma coisa, sabe? Porque senão é como se a vida delas perdesse o sentido, né? Sendo que o nosso maior propósito, gente, tem que ser impactar vidas. Senão, do que adianta estarmos aqui? Do que adianta estarmos aqui nessa terra se nós não estamos modificando nada? A gente tá só ocupando espaço no mundo? Não, sinceramente, eu acho que não foi para isso que Deus nos fez. Eu acho que Ele nos fez com um propósito
E o propósito de todas as pessoas é serem diferentes na vida de outras. É ajudar, é fazer a sua parte. Então eu vejo que muitas pessoas que reclamam, né, quando você decide ajudar, ficam sabendo de alguma forma, a tendência é reclamar, é maldar, mas as pessoas mesmo não estão fazendo nada. Então que nós não sejamos pessoas assim, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo bom, né, que a gente venha reconhecer, valorizar isso e tomar como exemplo também. Então essa pessoa fez algo bom, essa pessoa fez uma doação e tudo mais, acho que eu vou doar também. Você acaba se inspirando nessas pessoas, né? Então, que a gente possa se inspirar nas pessoas que fazem o bem e não ficar tirando pedra, sabe? Porque, às vezes, com coceirinha no nariz, às vezes, quem mais ajuda é quem menos tem. É uma reflexão que eu tava tendo aqui comigo mesmo, sabe? Tem pessoas que têm uma condição financeira muito grande, mas não move uma palha para ajudar o próximo, para fazer algo por alguém. E às vezes que menos tem, reparte do pouco que tem pro próximo. Eu vi um vídeo de um mendigo, né, que ele tinha ganhado um pão e uma pessoa, foi um teste social, uma pessoa passou e pediu pão, dizendo que estava com fome, pois o mendigo foi lá repartir o pão e deu. Mesmo o mendigo podendo estar ali há muito tempo na rua com fome, foi lá e repartiu o pão com a pessoa que pediu. Lógico que a pessoa que pediu não queria o pão, foi só mesmo para ver se o mendigo daria. E fez esse mesmo teste com pessoas aleatórias na rua, sem ser mendigo. E adivinhe, muitas dessas pessoas se sentiram ofendidas. Quando a pessoa diz assim, tá comendo o quê? Tô comendo pastel, um exemplo. Me dá um pedaço, a pessoa olhou assim, cara feia, como se fosse, não, eu mesmo vou dar não, meu pedaço não. Se você quiser que compre, tô com fome, não sei o quê. Veja bem, pessoas às vezes bem vestidas. Pessoas que você vê que tem condição de se alimentar na hora que quer, da forma que quer, se alimentar o que quer comer. Entendeu? Ah, hoje eu quero comer tal comida. A pessoa vai lá e come determinada comida. Então, gente, que a gente possa, né, sermos pessoas diferentes, sermos pessoas fora da curva e que a gente tenha como objetivo na vida impactar pessoas, porque de nada adianta. Como eu disse aqui a vocês, né, a gente tá nessa terra simplesmente por propósito nenhum, sabe? A gente tem que ter como propósito mudar, nem que seja a vida de uma pessoa. Se o que você fizer na sua vida estiver impactando pelo menos na vida de uma pessoa, você já está fazendo alguma coisa, sabe? Você já tá transformando o mundo de alguém, a vida de alguém. Isso já tem um significado. Eu mesmo aqui no canal no YouTube, eu espero que os vídeos que eu faça aqui para vocês gerem reflexões. Eu ainda não recebo dinheiro no YouTube, né, gente? Eu ainda não tô monetizada, porque eu preciso ter uma quantidade considerável de horas nos meus vídeos para eu conseguir monetizar. Mas eu acredito sim que se eu for monetizada no YouTube, eu tornar de fato o YouTube como a minha profissão, a minha renda, eu penso sim em ajudar quem precisa, em fazer a minha parte, porque eu acredito que se algo veio até mim, né, se Deus me permitiu ter a oportunidade de ter algo, eu acredito que é uma forma de gratidão eu fazer algo com o que Deus me deu, entendeu? Com a oportunidade que Deus me deu. Então, se Deus me deu a oportunidade de crescer com algo, eu acredito que eu posso fazer algo em relação a isso, né? Ajudar alguém financeiramente, alguém que eu veja que realmente precise, né? Através dos vídeos aqui também trazer reflexões que possam ajudar a vida de alguém. Mesmo não tendo, assim, uma quantidade muito grande de visualizações, mas eu acredito que as reflexões, né, são pertinentes, assim. Se a pessoa de fato quiser, né, internalizar essas reflexões para mudar a vida dela, ela consegue. Porque tudo depende do foco que a gente tem, do que a gente realmente quer para nossa vida. Se a gente de fato se comprometer a mudar a nossa vida, se a gente de fato buscar cultivar coisas boas, a gente consegue transformar o mundo num lugar melhor. Agora, claro que precisa cada pessoa fazer a sua parte, né? Então, pode ser uma visão muito positiva, assim, da vida. Alguém pode pensar, é uma visão muito positivista da vida, mas eu acredito que uma vida que a gente não tenha um pouco de positividade, que a gente não tenha um pouco de esperança, do que adianta, né? A gente está vivendo uma vida que a gente não vê perspectiva de nada. A gente olhar somente para a realidade às vezes é desanimador. A gente tem que ter esperança, sim, de que as coisas vão ficar melhores. A gente tem que trazer sempre na nossa mente esperança para a gente conseguir viver e viver bem.
Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.